nós tivemos alguns. Queria lembrar, saudar também as pessoas que nos acompanham pela internet, pelo YouTube. Enfim, sejam todos e todas bem-vindos. Para compor a mesa de abertura, eu queria chamar aqui, em primeiro lugar, a Paula Montanher, representando o Ministério do Trabalho, grande parceira aí de longa data. Chamar também a Valdeli, aqui representando a FES, né, nossa grande parceira também, Fundação Friedrich Ebert, grande parceira em tantas lutas e atividades. Convido também o professor Célio Iratuca, aqui diretor do Instituto de Economia, por favor. Vou convidar também o Clemente Gans, agora no Fórum das Centrais Sindicais, ex-diretor do DIEESE, também companheiro de longa data. Estou esquecendo demais. E agora aqui os nossos colegas de Instituto de Economia, a Marilane Teixeira, professora da casa. Por favor, Marilane. Falta uma cadeira, eu acho, né? Não, tem o Dari ainda. Carol, vocês aí, o André, isso. Vê se consegue uma cadeira a mais. Vou esperar a cadeira aqui, Dari, criar expectativa. E a gente também teria presente aqui a Thalita, né, que é a representante do Labora, do Fundo Brasil, que está patrocinando essa pesquisa, financiadora dessa pesquisa. Ela, infelizmente, por conta do mau tempo, vai se atrasar mais. Aí. E, por fim, então, para compor a mesa aqui, professor Dari Krain, professor da casa, coordenador de pesquisa do Instituto de Economia. Por favor, Dari. Acho que dá para esticar um pouquinho para cá. Bom, desde logo, então, vamos iniciar. Passo a palavra primeiro para o professor Célio Iratuca, diretor, para dar a sua saudação aqui a todos. Bom dia a todas as pessoas. Gostaria de dar as boas-vindas e expressar minha satisfação de estar hospedando aqui no Instituto de Economia, né, essa iniciativa do CESIT, em parceria com tantos parceiros que a gente vem desenvolvendo há muito tempo, né? E também por receber aqui um conjunto aí renomado aí de pesquisadores, sindicalistas, pessoas interessadas na questão do trabalho, né? Alguns deles que há muito tempo que já frequentam aqui o Instituto de Economia e dialogam com a gente, né? E para um tema, né, para uma pergunta que está colocada aí no tema do seminário, extremamente importante e ao mesmo tempo extremamente complexa, né? Quer dizer, a questão da geração de trabalho, de emprego e as formas como essa geração vem se desenvolvendo no mundo contemporâneo realmente tem passado, como sempre passa, né, por mudanças significativas, não é?
mudanças que têm a ver, na verdade, com um conjunto enorme de transformações sociais, tecnológicas, da estrutura social, e mais recentemente agora, né, digamos assim, uma confusão enorme internacional, né, que provavelmente vai alterar muito a geografia, não apenas do comércio, né, da produção, do investimento, e que com certeza vai ter impactos fortes aí sobre o emprego. Né? Isso combinado com também experiências de políticas nacionais, enfim, que precisam ser constantemente repensadas e renovadas, e eu acho que esse seminário vai dar oportunidade não apenas para discutir essas questões, mas para integrar de uma certa maneira esse conjunto de preocupações a partir de diferentes perspectivas. Né? Então, acho que isso vai ser, de fato, né, como o CESIT sempre faz, né, ter uma espécie de vanguarda aí na proposição de um debate que é extremamente importante. Então, eu gostaria de novo de dar as boas-vindas, parabenizar aí aos organizadores, às instituições parceiras, e desejar aí a todas as pessoas um excelente seminário, uma excelente discussão ao longo desses 2 dias, que vão ser bastante intensos. Né? Então é isso, Marcelo, obrigado aí, passo a palavra para você continuar aí a mesa de abertura. Obrigado, Célio. Passo então para a Paula, representante do Ministério do Trabalho aqui, Paula Montanha. Bom dia para todas as pessoas que estão aqui. Bom dia para todas as pessoas presentes aqui nesse auditório, para os que nos ouvem pela internet, YouTube, enfim, todos os que estão interessados num debate tão importante. Eu aqui estou representando o ministro do Trabalho, que tem repetido em todos os fóruns a importância que a gente discuta o futuro hoje. Se a gente quer que todo mundo tenha trabalho, hoje e no futuro, temos que entender como hoje é a situação do mercado de trabalho, como hoje as pessoas geram seus postos de trabalho e como a gente vai fazer para isso acontecer no futuro. Porque não existe mágica. As pessoas não vão viver do sol ou do ar. Elas precisam de alimentos. E para conseguir viver com uma vida digna, o trabalho decente é fundamental. O Ministério do Trabalho está engajado profundamente nessa discussão de trabalho decente, de não deixar ninguém para trás, porque é importante que a gente sinalize com clareza qual é a função do Ministério do Trabalho e Emprego. A função do Ministério do Trabalho e Emprego, que foi retomado recentemente, uma vez que ele havia, na gestão anterior, sido incorporado ao Ministério da Economia, ele volta. Por quê? Porque o tema do trabalho é central. Ele não é um tema menor, ele não é um tema que pode ser resolvido com médias, né, gente? Acho que o Brasil é muito grande para que um valor médio represente a discussão do mercado de trabalho. A gente precisa olhar como estão os jovens, como estão as mulheres, como estão os negros, como estão os indígenas, quais são as situações de incorporação dos diferentes grupos ao mundo do trabalho, em que condições o trabalho é realizado, como que a gente pode garantir saúde no trabalho. Porque se as pessoas ficam mais tempo no trabalho, a gente precisa discutir se a saúde delas está garantida no mundo do trabalho. E todas as indicações que a gente vê é de um estresse profundo, não apenas no Brasil, mas em outros países também. Então, acreditamos profundamente na importância de que as questões do trabalho sejam debatidas, que elas sejam debatidas considerando diferentes aspectos e principalmente diferentes territórios, que afinal, mesmo nas nossas grandes regiões metropolitanas, quando a gente vê alguns territórios, a gente tem a impressão de que não estão acontecendo as políticas públicas que são tão importantes para o apoio dessas populações. E a gente precisa descobrir por quê. Então, acho que é muito importante esse debate que vocês propõem. Acreditamos profundamente que ele possa apontar pistas
daquilo que a gente pode enxergar no mundo do trabalho hoje e, principalmente, de que tipo de políticas a gente precisa implementar. Porque só assim a gente pode mover pessoas, recursos públicos, para que esse futuro seja o futuro como a gente gostaria que ele fosse, e não aquele a qual provavelmente nós vamos vivenciar se a gente não fizer nada, deixar apenas o livre mercado conduzir o processo. Em nome do ministro Marinho, a gente agradece muito que o Ministério seja sempre convidado para esses debates e que a gente possa aprender junto novos futuros. Muito obrigada. Obrigado, Paula. Gostaria de passar, então, para Valdeli Meleiros, da Fundação Friedrich Ebert. Eu aprendi a falar fundação, agora eu quero ficar falando sempre. Obrigada, Marcelo. Bom dia a todas as pessoas presentes e também que nos assistem pelo YouTube. Eu gostaria de trazer uma saudação, né, do Jan Zuverein, que é o atual representante da Fundação Friedrich Ebert no Brasil. Para quem não conhece a FES, muito rapidamente, né, dizer que a Fundação Friedrich Ebert é a fundação política mais antiga da Alemanha, né? Ela se orienta pelos princípios da democracia com justiça social, tem uma cooperação muito forte, né, com os partidos políticos e também com os sindicatos. Historicamente, a gente diz que está no DNA, né, da Fundação Friedrich Ebert, da democracia social, a cooperação com os sindicatos e com o mundo do trabalho. Queria dizer que é uma satisfação muito grande, né, estar aqui. A cooperação com o CESIT é de longa data, né? Então, eu queria agradecer muito nas pessoas do Marcelo Manzani, do Dari, da professora Marilane, essa parceria, né? A gente sabe que o CESIT é um centro de excelência, né? Nos orgulha muito, né, essa cooperação. E o CESIT tem esse compromisso, né, de colocar a produção do conhecimento, de fato, a serviço da sociedade, do conjunto da classe trabalhadora, e isso é uma questão que nos orgulha. O tema desse seminário, na nossa avaliação, é mais do que oportuno, ele é urgente, ele é necessário. Como o professor Célio já falou, quer dizer, as transformações no mundo do trabalho, diante dessas grandes transformações, essas profundas transformações no mundo do trabalho que a gente está vivendo, mas eu diria também do crescimento das forças da extrema-direita, né, que além de enfraquecer as instituições democráticas, de espalhar desinformação, elas também tentam minar os direitos trabalhistas, né? Então, diante desse cenário, é fundamental construir propostas concretas para se contrapor a esse quadro, né? E o trabalho está no centro dessa disputa, né, e por isso, como sempre diz o professor Dari, é importante ressignificar o trabalho, né, colocá-lo no centro do projeto de desenvolvimento das sociedades. E também, como disse a Paula, né, quer dizer, não é qualquer trabalho que a gente está falando, a gente está falando de um trabalho digno, né, de um trabalho que seja útil para a sociedade, que promova o bem-estar e a inclusão das pessoas. Então, por isso, a gente espera que esse seminário contribua para esse debate, né, que ele possa contribuir e inspirar, né, a elaboração de políticas públicas no campo do trabalho e que a gente possa ter discussões muito profícuas aqui. Então, quero agradecer e desejar bons debates a todos nós. Obrigada. Obrigado, Valdeli. Passo a palavra para o Clemente Gans, Lúcio, Fórum das Centrais Sindicais. Bom dia a todos, todas. Em nome do Marcelo, saudar aí todos os participantes da mesa, as organizações, especialmente o Instituto de Economia, o CESIT, a FES, pelo investimento nesse trabalho. Os pesquisadores e pesquisadoras têm feito esse esforço de coordenar essa produção, e queria registrar, em nome das centrais sindicais, do Fórum das Centrais Sindicais, que tem uma atuação conjunta e uma agenda de intervenção institucional e de mobilização importante. Agora, no dia 29 de abril, em Brasília, nós faremos novamente uma plenária e lançaremos a pauta da classe trabalhadora para 2025, com as prioridades. A prioridade que abre essa pauta é a redução da jornada de trabalho, que tem relação direta com esse debate que vai ser colocado aqui.
mas há uma preocupação do ponto de vista da intervenção institucional, na negociação no Congresso, especialmente com o governo, com a sustentação do crescimento econômico e a sustentação ser orientado pelo incremento de produtividade, bases para que nós tenhamos, de fato, a geração de emprego de qualidade e, evidente, do outro lado, a capacidade de regulação das políticas públicas e do movimento sindical na contratação coletiva. Essas dimensões todas foram gravemente debilitadas ou destruídas. Nós tivemos um processo de destruição longo, quase 6 anos de contínuo ataque às políticas públicas de sustentação do crescimento, da capacidade de investimento público e das políticas públicas na área do trabalho e da contratação coletiva. Nós demoraremos um largo tempo para fazer a reversão dessas destruições. Nós temos um congresso, talvez o mais avesso ao mundo do trabalho ao longo da história, tem quase 50 anos de vida sindical, e é o pior congresso da história no mundo do trabalho para tratar das questões do trabalho. Nós nunca tivemos algo tão severo. Até então tínhamos o Senado com uma certa capacidade de resistência, hoje 2/3 do Senado vota contra o mundo do trabalho, então nós temos uma diversidade jamais imaginada. As eleições elegeram o presidente Lula, mas colocaram um Congresso para governar com o Bolsonaro. Então, nós temos uma contradição muito difícil de ser trabalhada, e com poder sem precedentes para o mundo do trabalho. Talvez seja uma diversidade, um desafio muito, muito maior. Parte disso implica em ter capacidade de mobilização, de pressão social, dificuldades enormes no movimento sindical pelo ataque desde 2017 contínuo, no sentido de debilitar sua capacidade de atuação, mas também uma dificuldade enorme de apresentar propostas para os temas, para as questões que estão colocadas, ou seja, uma transição, e uma transição não significa uma mudança lenta, uma mudança radical, profunda, que exigem respostas em vários níveis na área do emprego e do trabalho, e uma atividade como essa, a contribuição e subsídios que são aqui elaborados nesses estudos e pesquisas são fundamentais para que nós tenhamos capacidade de formular propostas, apresentar propostas em termos de políticas públicas, de regulação do trabalho, de geração de emprego de qualidade, de inclusão produtiva, de uma força de trabalho enorme que está aí no mundo querendo ter um emprego de qualidade, boa renda, bom emprego, garantia e segurança para uma ocupação de qualidade. Ou seja, os nossos desafios são enormes, né? 4 anos, Paula, passa muito rápido no governo, para as centrais sindicais também passa muito rápido, muita coisa que a gente queria ver avançar, não conseguimos avançar em muitas coisas importantes. Esse ano nós temos um debate importante sobre o projeto que reajusta a tabela de imposto de renda e começa a fazer uma taxação um pouco maior sobre os mais ricos. É um primeiro passo. Nós temos que aprovar esse projeto e ter uma capacidade de continuar pressionando para essa mudança. Tudo isso tem um impacto muito grande sobre a possibilidade de sustentar o crescimento, que tem relação direta com a condição de gerar emprego de qualidade. Então, se isso acontecer e conseguirmos sustentar o crescimento, nós temos que ter também propostas claras que sejam capazes de gerar condições de fazer transformações estruturais na composição da própria força de trabalho, formação profissional, intermediação da força de trabalho, e especialmente olharmos para as desigualdades que estão presentes no mundo do trabalho e termos políticas propostas, como vem sendo feito no âmbito, inclusive, das políticas públicas de promoção e superação das desigualdades que estão presentes no mundo do trabalho. Então, desejar um bom seminário e que esses subsídios possam nos ajudar a qualificar cada vez mais nossa capacidade de intervenção, de mobilização, de um lado, com pautas que sejam ousadas, que sejam mobilizadoras, e, do outro lado, capacidade institucional de intervir na relação com o governo e com o Congresso na formulação e aprovação de políticas públicas. Obrigado. Obrigado, Clemente. Eu passo agora a palavra para a Marilane e para o Dari, lembrando que a Marilane, além de professora, colega aqui no CESIT, foi a coordenadora desse projeto, projeto financiado pelo Fundo Brasil, coordenadora junto com o professor Dari, também colega do CESIT e da comissão de pesquisa aqui do Instituto. Então, primeiro a Marilane ou o Dari, como vocês preferirem.
Bom dia a todos e todas os que estão aqui no auditório, também que estão nos assistindo via transmissão, né, online. Cumprimentar todos os membros da mesa, os companheiros e companheiras que são parceiros e amigos de longa data aqui na discussão de vários projetos. O meu objetivo aqui da fala é mostrar que essa iniciativa que nós estamos fazendo no seminário aqui, ela faz parte de uma construção coletiva que já vem de algum tempo, que passa pelo CESIT, mas passa também pela REMIR, que é uma rede de estudos e monitoramento das reconfigurações do trabalho. Tem vários colegas que estão aqui presentes aqui, né? Então, faz parte um pouco do esforço coletivo que a gente temos desenvolvido nos últimos anos, no sentido de buscar recolocar a questão do trabalho no centro do debate da sociedade brasileira. E a questão nossa aqui, eu não quero me estender, porque é muito tempo já de discussão coletiva, mas quero colocar 3 aspectos que para nós, nessa construção coletiva que a gente tem feito, que são fundamentais. O primeiro aspecto, uma constatação que nós chegamos nos últimos tempos, é que o trabalho perdeu prestígio na sociedade, no mundo da política e no mundo da academia. Tá? Então, uma das questões, quem estuda o trabalho, que se coloca como questão, uma questão que se coloca como central, é colocar a tese de que é possível enfrentar os problemas contemporâneos no mundo do trabalho, na sociedade, melhor dizendo, sem enfrentar a questão do trabalho. Inclusive, na nossa elaboração, renda básica é super bem-vinda, mas ela é insuficiente. Ela não é estruturador da vida social. Isso implica repensar, reentender as próprias transformações do mundo do trabalho, como segunda grande questão. As transformações do mundo do trabalho. E nós estamos partindo um pouco do pressuposto de que, no mundo da academia que nós estamos desafiados a buscar encontrar novas formas teóricas, metodológicas, de explicar a realidade de um trabalho em transformação. Do trabalho em transformação. Por exemplo, vou citar só 2 exemplos muito rápidos. Um exemplo, nós estamos muito convencidos de que, e acho que a percepção um pouco da população passa por isso, que a taxa de desemprego é um indicador cada vez menos expressivo para explicar a realidade do trabalho. Só um dos exemplos para citar. Porque até você pegar nos países centrais, aqui a taxa de desemprego está muito baixa, mas nós estamos vivendo um período que não tem mobilidade social, mesmo a taxa de desemprego sendo muito baixa. Então, que talvez a gente tenha que encontrar outras formas de poder entender essa realidade do mundo do trabalho, no momento em que as pessoas precisam encontrar algum espaço para conseguir renda, e vão buscar essa renda dentro das alternativas colocadas, se engajando. Tá? Então, esse é um desafio do ponto de vista analítico e do ponto de vista teórico, de a gente conseguir criar, e aí faz parte um pouco do projeto, talvez novos indicadores, novas formas de compreender isso. Então, esse é o primeiro exemplo. O segundo exemplo que eu queria citar, que o Marcelo talvez vai desenvolver um pouquinho mais na fala dele, é também uma questão que nós estamos convencidos e que faz parte um pouco da raiz desse projeto, é a tese de que o problema do trabalho, do emprego, do trabalho no sentido mais amplo, conceitualmente me falando, ele não vai ser resolvido, talvez, com um simples crescimento da economia. A economia pode, e é uma condição, se não tiver economia, a gente não pode nem pensar em alternativas, tem que ter economia. É central, tem que ter desenvolvimento econômico, mas achar que a simples dinâmica do crescimento econômico vai ser capaz de resolver o problema do trabalho, ela é insuficiente. Até porque depende, muitas vezes, de como a economia é operacionalizada. Ou depende, mais do que isso, talvez de iniciativas como aconteceram no passado, de como criar ocupações que sejam de qualidade na sociedade. Porque nas lógicas da organização da sociedade que caminha para o serviço, os empregos gerados são de baixos salários. Hoje, isso que é predominante. Então, esse é um desafio do ponto de vista que motivou um pouco a nossa montagem desse grupo que vem aqui com o seminário de hoje. E esse é um desafio que a gente coloca do ponto de vista acadêmico,
né, do ponto de vista da reflexão, para a gente repensar as questões do trabalho. Tá? Estou citando só esses dois exemplos para recuperar toda uma questão que para nós está muito clara, que é o ponto central, de que os nossos instrumentos de análise para olhar a realidade do trabalho hoje, eles são insuficientes, né, do ponto de vista teórico, do ponto de vista metodológico, e nós estamos desafiados a enfrentar isso. Estamos muito contentes, enquanto grupo, que depois de iniciativas conseguimos aprovar agora um Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, um grande projeto CNPq exatamente em torno desse tema, que vai dar continuidade um pouco a essas reflexões que fizemos, né? Estamos aqui hoje encaminhando isso. E fomos até super bem classificados, né? Tivemos de 658 projetos, o nosso projeto ficou em 10º lugar. Então, foi uma vitória até, que nós queremos até falar isso para continuar essas reflexões que nós estamos fazendo aqui. E a terceira questão que eu queria só colocar, porque eu já falei mais que 5 minutos, que devia falar, a terceira questão que também nos norteia um pouco a nossa intervenção e aqui é o seminário exatamente é isso, é a ideia de que nós não só temos que analisar a realidade do trabalho, que a gente tem que pesquisar, buscar novas formas de entender essa realidade, mas também que a gente tenha a capacidade de reformular questões para intervir no debate público, para intervir no debate da sociedade, para a gente buscar encontrar quais são as alternativas que a gente pode pensar para poder enfrentar aquele exemplo que eu citei, de que o crescimento econômico, se ele é absolutamente essencial, tem que ter economia, mas ele é insuficiente para pensar o mercado de trabalho organizado, estruturado, com qualidade. Para citar esse exemplo, esse seminário é um pouco isso. Como é que a gente pode pensar na geração de trabalhos de qualidade? Combinando um projeto de desenvolvimento, combinando a questão da economia, mas pensando que tem que ter outros níveis de intervenções, que a gente vai até discutir aqui nos nossos seminários. Outro nível de intervenção, mas o Marcelo vai falar um pouco sobre isso. Ou seja, com isso, a minha fala é para mostrar um pouco que essa construção coletiva tem essas 3 grandes preocupações. De recolocar o trabalho como elemento fundamental, de buscar criar metodologias e formas de recompreender as transformações no trabalho, e terceiro, que sejamos capazes também de pensar alternativas para enfrentar os problemas, no sentido de criar ação coletiva, de subsidiar os atores sociais e políticos, na perspectiva que isso dê movimento. Tá? Obrigado. Bom, bom dia a todas, bom dia a todos, bom dia a todos os presentes, a quem nos acompanha pelo YouTube, um cumprimento especial ao Clemente, a Valdeli, a Paulo, Marcelo, Célio e o Dari, que compõem essa mesa. O objetivo aqui da minha fala é contextualizar o seminário dentro do projeto com o Fundo Brasil Labora. Nós iniciamos essa parceria com o Labora em 2023, então o Labora ele é um braço do Fundo Brasil que discute o tema do trabalho. A representante do Fundo Brasil, infelizmente, não conseguiu chegar aqui a tempo, então estou fazendo uma apresentação do Fundo Brasil também, para que a gente possa entender onde é que como é que esse seminário se insere, né, nessa parceria. O Fundo Brasil, tradicionalmente, é uma instituição, uma organização que tem trabalhado com os direitos humanos, tem muita tradição no Brasil, uma longa história, e recentemente vamos dizer, ampliou, né, o seu braço para o tema do trabalho a partir de uma percepção, de uma perspectiva de que é fundamental discutir os direitos à proteção social, à informalidade. E essa parceria, então, ela iniciou em 2023. Esse projeto, o tema do projeto é fortalecer a atuação das instituições públicas e organizações sociais para garantir os direitos trabalhistas e proteção social. Então, o nosso papel é ajudar a construir reflexões coletivas, construir subsídios, construir acúmulos que possam incidir no debate real
organizado, feito pelas organizações sociais, mas também pelas instituições públicas, e esse seminário se insere justamente nessa perspectiva. O projeto está estruturado em 4 grandes eixos. Esse seminário se insere em um desses eixos, né? Um primeiro eixo é um eixo que trabalha mais com a análise do mercado de trabalho. Então, nosso objetivo é produzir dados sobre a evolução, principais indicadores. A gente tem um boletim que nós temos divulgado trimestralmente na página do CESIT, mas também organizamos uma base de dados que a gente disponibiliza, né, para os parceiros. Tem uma iniciativa importante, né, que é a construção também do índice de trabalho decente, né, que brevemente, em parceria, inclusive, com outras instituições, inclusive com o DIES, com o Ministério Público do Trabalho, que a gente também vai tratar disso. O segundo eixo é um eixo que trata dos direitos e proteção social. Esse eixo, inclusive, realizou um seminário recentemente, alguns de vocês, inclusive, participaram, foi no dia 14 de março. Esse eixo ele está organizado em outros 5 sub-eixos, né? E eu não vou entrar aqui, então, nos detalhes dele. E o terceiro eixo é justamente esse que trata da agenda para a geração de ocupações. Então, ele discute alternativas para a criação de ocupações sociais relevantes e analisa experiências nacionais e internacionais, que é isso que o Marcelo vai tratar depois na fala dele, e é o que nós vamos desenvolver aqui nesses 2 dias. E um quarto eixo é o eixo que trata do sindicalismo e as formas de organização coletiva, né? Então, a crise do sindicalismo, as novas formas de organização dos trabalhadores, estratégias para fortalecer a representação coletiva diante das mudanças no mundo do trabalho. Então, o resultado desse processo todo, ele será consolidado em uma publicação que vai ser viabilizada a partir do 2º semestre, né? E eu acho que, para encerrar, chamar a atenção que essa parceria com o Labora, com o Fundo do Brasil, é uma experiência relativamente nova aqui no CESIT, né? Porque a gente tem uma longa história de constituir parcerias com instituições públicas, Ministério Público, Justiça do Trabalho, sindicalismo, mas com uma organização do perfil do Labora, do Fundo do Brasil, é uma das primeiras experiências. E ela tem um aspecto muito importante que eu acho que a gente precisa destacar, porque ela nos proporcionou uma relação, uma aproximação com diferentes formas, inclusive, de organização coletiva, que o Labora apoia, e criou, nesses 2 anos de experiência, espaços de compartilhamento dessas experiências por meio de vários encontros que foram organizados. Então, vários de vocês que estão aqui são, inclusive, oriundos dessa relação, né, Tássio, dessa parceria que se tem aí a partir do Labora. Então, para nós é muito gratificante e agradecer demais a participação e a presença de todas vocês aqui nesses 2 dias. Obrigada. Obrigado, Marilane. Vou fazer uma fala breve, acho que a gente já está também avançado na hora, mas, enfim, falar um pouco do que por que estamos aqui hoje, né? Esse é o desfecho de uma das linhas de pesquisa, um dos eixos de pesquisa deste projeto Fundo Brasil, como disse a Marilane, uma linha que estava dedicada a pensar uma agenda de geração de ocupações, né? E a gente começou a trabalhar, enfim, já há mais de 1 ano nesse projeto, reunindo uma série de pesquisadores, né, de pós-graduação, de professores, fazendo reuniões sistemáticas, dividindo por subtemas, né? E foi feita a encomenda, né, ao longo desse processo, que os grupos que estavam ali trabalhando em torno desse eixo desenvolvessem textos para discussão, e esses textos foram sendo maturados e finalmente, o momento de apresentar esses textos, de trazer para o debate, é o dia de hoje. Então, o seminário aqui se estrutura muito nessa perspectiva. Vários de vocês aqui presentes e outros que não puderam estar, ou que nos acompanham pela internet,
colaboraram produzindo esse material para discussão. A ideia, portanto, é que a gente faça uma sessão de esbofeteamento dos textos aqui, no nosso debate saudável, vamos refletir sobre o que foi produzido. Os comentadores receberam os textos com antecedência, e aí, ao final, os autores terão mais um outro momento para lapidar os seus respectivos textos e a produção desse livro que deverá sair no segundo semestre. Qual era a preocupação fundamental que trazia aqui, que orientou o nosso trabalho, né? O tema do pleno emprego, né, que é um tema que vai e volta no debate econômico, né, não é novidade alguma, mas ele estava meio fora de moda, né, talvez nos anos 90, nos anos 2000. A gente tinha esquecido de falar disso, tinha outras questões que estavam no debate nacional, principalmente, depois da crise de 2008, mas principalmente tem um marco aí que trouxe à tona esse debate de maneira muito clara, foi a campanha do Bernie Sanders na prévia do Partido Democrata nos Estados Unidos, né? A campanha do Bernie Sanders, que representava a ala mais à esquerda do partido, trouxe uma proposta bastante interessante, conhecida como o Green New Deal, né, de retomar o New Deal, a experiência do Roosevelt, só que em outras bases, pensando na questão da transição ecológica, etc. E tinha lá, numa das suas peças fundamentais, um programa chamado de Job Guarantee, né, ou de garantia de emprego, ou outros podem chamar do Estado empregador de última instância, tem diferentes versões deste tipo de política. Mas esse tema, que era um tema, por exemplo, o Beveridge, lá nos anos 40, né, já tinha, na saída da Segunda Guerra, já tinha proposto um programa parecido com esse. O grande economista keynesiano, Hyman Minsky, escreveu sobre isso nos anos 60. Então, enfim, do ponto de vista conceitual, não era nada novo, mas com essa iniciativa do Bernie Sanders, isso vem à tona pela importância dos Estados Unidos, pela importância da campanha eleitoral nos Estados Unidos. Depois, logo em seguida, ou simultaneamente, o Jeremy Corbyn, na Inglaterra, também propõe um programa parecido. Então, isso voltou muito à tona. Por outro lado, este tema veio junto com outro tema tão ou mais polêmico, que é o do financiamento de uma política como essa, que veio associada lá no contexto americano à MMT, né, a Teoria Monetária Moderna, que é bastante problemática e, a meu ver, na medida em que uma coisa foi atrelada à outra, esse debate acabou se perdendo, né? É claro que é sempre preciso, é fundamental, não é só preciso, não há como não pensar numa forma robusta de financiamento de um programa como esse, mas a gente aqui, no nosso esforço aqui, foi não nos deter ao problema do financiamento, até porque, como a gente vai demonstrar ao longo da pesquisa, ao longo dos painéis aqui das mesas, em vários lugares do mundo, esse tipo de política vem sendo feita de maneira, vamos dizer assim, comendo pelas bordas, né? Vem avançando em municípios, em estados, em governos regionais, em políticas mais localizadas, de tal maneira que vai se focando o alcance do pleno emprego, não do dia para a noite, ou não no curto prazo, como estava previsto lá no programa Job Guarantee, mas algo que vai sendo conquistado na medida de que sejam possíveis angariar recursos de diferentes fontes, de diferentes maneiras. Então, a gente não quis entrar no embate aqui sobre financiamento, sobre MMT, para discutir as políticas de geração de emprego, né? Claro que temos que sempre ter clareza que será preciso encarar também uma discussão mais profunda, talvez num segundo momento, aqui numa outra etapa da pesquisa, sobre estratégia de financiamento. Muito bem. Dito isso, eu queria fazer algumas colocações de ordem prática aqui, né? Em primeiro lugar, a gente terá uma primeira mesa, são 4 mesas que estão previstas, uma ainda nesta manhã, cujo tema a gente entra na discussão, uma primeira mesa mais teórica, né, tratando do pleno emprego na teoria econômica. Então, temos aí alguns artigos que foram produzidos refletindo sobre essa questão. Teremos a Paula Montanher coordenando a mesa e o professor Ricardo Carneiro fazendo seus comentários a respeito desses textos, dessas apresentações. Encerramos 12h30, voltamos à tarde para a mesa 2, às 14h30 hoje, tá? Com a mesa 2 dedicada a estudar
as experiências internacionais de emprego garantido, de job guarantee, como quer que se queira chamar. Nós, ao longo da pesquisa, parte do nosso grupo de pesquisadores se dedicou a vasculhar, né, a fazer uma varredura de experiências internacionais e conseguiu selecionar as 13 melhores que eles identificaram, mais interessantes. E, enfim, isso é um dos textos que está sendo apresentado à tarde, e tem também outros textos que completam essa discussão, inclusive um texto nosso aqui da coordenação da pesquisa, que a gente trabalhou muito focado no programa da Prefeitura de São Paulo em 2020. Quando é que foi? 2024? Acabou de acontecer, parece que faz tanto tempo. Também uma perspectiva de começar pelo governo municipal, enfim, né? Então a gente está. A mesa 2 vai tentar tratar de experiências internacionais e de propostas mais efetivas, mais práticas de enfrentamento dessa questão. No dia de amanhã, os horários são um pouco diferentes, peço para que vocês prestem atenção nisso. Começamos às 9h, né? E teremos uma mesa dedicada a políticas de alcance do pleno emprego garantido, então um pouco de propostas, por exemplo, pensando na questão da transição ecológica, como os tais dos empregos verdes podem ser uma frente importante de criação de empregos nessa nova estratégia, enfim, outras alternativas de economia solidária e de redução de jornada, né? Então, propostas mais gerais de alcance do pleno emprego garantido. Paramos na hora do almoço, também um pouco mais cedo do que hoje, amanhã terminamos às 12 horas, e voltamos às 14h, numa mesa final, fazendo uma discussão, um painel mais geral sobre a política macroeconômica, a dinâmica macroeconômica e a questão do emprego, né? Teremos aí alguns textos para discutir também, e o Wallace Moreira será o comentador desta mesa. Esqueci de dizer, na mesa 2, ela será coordenada pelo Roberto Veras, que queria aproveitar aqui, Dari, lembrar que esse projeto que o Dari acabou de anunciar, que foi aprovado, o INCT, tem o Roberto Veras como seu coordenador, representante, inclusive o projeto está sediado lá na Federal da Paraíba, né? E o Roberto vai ser, portanto, o coordenador da mesa 2, que será comentada, que terá como comentadora a Luísa Nassif, que deve estar chegando. A mesa 3 terá a Adriana Marcolino, do Diese, que agora está no Ministério, né? Não. Desculpa, está no Diese. A Adriana Marcolina, do Diese, e o Fausto Augusto, ex-coordenador do Diese, que também estará como comentador. E na parte da tarde, o Adalberto Cardoso será o coordenador da mesa e o Wallace Moreira, o comentador. Acho que é isso. Quero dizer também que teremos café da manhã não, um cafezinho, né? Café da manhã já foi. Um cafezinho será servido na parte da tarde, em torno de 16 horas, a depender do andamento aqui da nossa mesa da tarde. E amanhã também, às 10h30, também teremos um café também com quitutes, etc. e tal. E na parte da tarde, apenas um café preto, porque aí muita gente já estará em fase de embarque, então faremos uma tarde um pouco mais enxuta. Cada mesa terá, os apresentadores dos textos terão 20 minutos para fazer a sua apresentação e o comentador terá 30 minutos. Encerrada essa etapa, a gente abre para o debate. Tá bem? É isso, para lembrar que o café, por conta da chuva forte, em geral a gente costuma fazer aqui no corredor, hoje não deu por causa da chuva, ele está sendo feito na sala 40, que é logo ali no pavilhão, virando no pavilhão. Se vier o sol, a gente traz o café de volta para cá. Tá bom? Muito obrigado, eu agradeço a todos, eu agradeço aos presentes na mesa e passamos à próxima mesa, então. A Paula pode ficar, que a coordenação é sua. Sugiro que os autores dos textos, além do Ricardo, que já chegou aqui, que o Pedro Henrique Duarte chegue aqui para a mesa, o Lucas Pratas Feres, que também deve estar aqui, e Guilherme Proença, Arthur Velli, Carolina. Você é o Arthur, Guilherme.
Vou mudar um pouco de chapéu aqui. Vou lembrar que eu fiz o mestrado aqui, muito tempo atrás, com o Ricardo aqui, que já fazia o doutorado na época, né, Ricardo? Não, quer dizer que a gente só foi contemporâneo. E queria falar da importância deste debate. Por quê? Porque os economistas que nos formamos olhavam para um outro mundo macroeconômico.